Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Vamos voltar aos séculos, não é isso? Chegou um filósofo, pensador, e ele, feito aqueles homens sábios de caverna, como a gente vê nos filmes, ele pensou, até o momento que ele fechou os olhos, não viu nada. Foi onde ele estabeleceu um longo tratado sobre o ser e o não ser. Muito bem, o pessoal que chegado nos livros sabe de quem eu estou falando. Ou questão de estar vendo e não estar vendo, há muita filosofia nisso, há ponto de discussão. Mas é claro, ao momento em que eu fecho os olhos, eu não vejo. No momento que eu abro, eu tenho esse panorama todo. Os amigos do Em Guarda me veem, eu os vejo. E aqueles que não podem ter essa habilidade, não tem mais essa condição. O Em Guarda está começando. Muito bem, amigos do Em Guarda. Nosso convidado de hoje, ele tem um modo diferenciado de ver as coisas. Ele tem uma forma bem ímpar de enxergar, não é isso? Porque não é com esse olhar normal que nós estamos aqui conversando. Lothar Bazanella, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui no Em Guarda, meu amigo. Eu é que agradeço pelo convite. É um prazer participar do teu programa. Lothar, você está falando comigo, não está me vendo, é verdade? E é presidente de uma associação voltada, né, para cuidar de tantas e tantas pessoas, é isso, Lothar? Atualmente eu sou Relações Públicas do CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Eu já fui presidente umas duas ou três gestões, mas eu já estou ligado a essa instituição há uns 20 e poucos anos. É Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Nós atendemos pessoas com deficiência visual a partir dos 10 anos de idade e fazemos um trabalho de reabilitação e de habilitação também em todas as necessidades que um deficiente tem de se adaptar à nova condição de deficiência visual. E nós iniciamos com o esporte. O CADEVI surgiu em 1984, com um grupo de alunos egressos do Instituto Padre Chico que gostavam de se reunir para praticar esporte, futebol de 5, e xadrez, dominó, enfim, depois atletismo, e continuou. Só que depois... Peraí, Lothar, xadrez? Sim, xadrez. Dominó? Também. O xadrez... O tabuleiro, ele tem as casas brancas em baixo relevo e as negras em alto relevo. E no centro de cada casinha do xadrez tem um encaixe para a peça ficar firme, para a gente poder passar a mão no tabuleiro. Para quem enxerga, peça tocada é peça jogada. Mas nós não, a hora que tu desencaixa, ela não... Eu podia ter trazido até o tabuleiro, esqueci de botar. E aí... as peças são diferenciadas pelo formato e as cores são diferenciadas por um pequeno detalhe, por exemplo. Tem as peças pretas, geralmente são ou ásperas, né, e a branca lisa, ou então ela tem um pininho, um preguinho, um detalhezinho em cima que identifica que ela é uma peça preta, por exemplo. Entendi. Na damas, o mesmo processo? O dominó, por exemplo, o dominó... ele tem um furinho ou um relevo no lugar, em vez de ser só aquela marquinha pintada, né? Então, dá para sentir pelo tato. Então, a história começou com o esporte? Começou com o esporte. E depois, à medida que os atletas vão envelhecendo, né, e vão chegando pessoas que perderam a visão com mais idade, não estão naquela faixa de praticar esporte, e também não tem o interesse, mas quer se beneficiar de outras coisas. Aí evoluímos para cursos de informática, orientação e mobilidade, que ensina o deficiente a se locomover com autonomia, usando a bengala branca ou bengala longa, como ela é conhecida. Depois temos Karatê Do, Tai Chi Chuan, Pilates. Vamos por partes, espera aí.
Uma coisa, né, amigos do Em Guarda, está aí falando de dominó, né? Tudo bem, as peças ali do xadrez e tal. Mas agora vamos pro tatame, Lothar. Tatame, vamos lá. O judô, como é uma luta de contato, tudo bem. Temos até o Antônio Tenório, acredito que agora já esteja aposentado, mas foi campeão brasileiro em várias modalidades, várias competições, né? Antônio Tenório, que é cego. E agora tem outras competições, por exemplo, futebol de 5, os cegos jogam com uma bola com guiso interno e se deslocam, localizam a bola pelo som, né? Só o goleiro que enxerga, né? Porque o goleiro cego também ia ser muito fácil fazer gol, né? Tá certo. mas até mesmo para a pessoa com deficiência chutar a bola e acertar o gol, como funciona isso? Existem nas competições, tem são 5 atletas, né, e um chamador. O chamador ele fica atrás do gol, por exemplo, batendo palma, dizendo aqui, por exemplo, né, aí o cara se localiza. Quando é uma quadra que a pessoa não conhece, mas normalmente uma quadra conhecida, o cara já se localiza bem, né? Então vai de boa o jogo? Sim, muito bom, gostoso. E depois disso nós temos outras lutas que seriam mais para demonstração ou para desenvolvimento psicomotor. Capoeira, taekwondo, o tai chi chuan, né? O karatê do. E essas são mais para condicionamento físico. Eu estou muito curioso. Vamos lá. Quem passa essas lutas, vocês têm parcerias com academias? São pessoas do próprio centro? Olha, quem são os professores, assim? Infelizmente... São normais? São pessoas com visão ou não? Sim, sim. Infelizmente, nós não temos patrocínio de ninguém, né? Então, a gente depende de trabalho voluntário. Então, nós temos a Sensei Carol, que é do Karatê do, né? Tem a Tânia, que dá o Pilates, tem a professora Estela, que dá Yoga, o Daniel também dá Yoga. Ai, gente, agora estou, por exemplo, eu cometo alguma falha em não lembrar alguém. A Estela também, né? Enfim... Mas tá bom. Há outras coisas... Entendi como funcionam as artes marciais. E de quantas pessoas nós estamos falando, Lothar? Nós atendemos temos uns 800 atendimentos mensais, né? Contando mais ou menos 200, 300 pessoas, porque tem gente que vem e só faz uma oficina, por exemplo, artesanato, outro quer fazer dança de salão, né? Informática. Nós temos atendimento psicológico em parceria com universidades, por exemplo, né, que eles fazem conclusão de curso atendendo lá gratuitamente. Os nossos atendimentos são todos gratuitos, né? E a dificuldade que a gente tem em pagar um profissional. Nós não temos patrocínio. E aí tu depende de voluntariado. Né? Não tem patrocínio, não tem nada assim que... Infelizmente não municipal, tem. Nada? Municipal, uma vez ou outra, tu consegue encaixar um projeto, né, junto ao FUNCAD ou a Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência, mas é muito difícil, é muito raro conseguir algum patrocínio. Mas a gente tem assim, pensando que uma atividade dessa teria assim, um amplo apoio da classe política e pelo que você está me contando não é assim. Não é, e principalmente quando a gente vai para a rua, né? Quando a gente conta com a qualidade das calçadas, piso podotátil, essas coisas, infelizmente a administração pública é muito negligente nesse aspecto, né? Nós temos, já que a gente está falando em luta, nós temos a luta diária de enfrentar o desconhecido no escuro. Então, tu vai para a rua, tu encontra buraco, que a Sabesp acabou de fazer, aí vem com gás, quebra tudo de novo, aí no dia seguinte tu passa ali, tem uma lixeira no meio do caminho, quando não um cocô de cachorro, que hoje em dia os pets estão levando os seus donos para passear todo dia, né? E o dono negligente não recolhe a sujeira. Então a gente vem com a bengala, toca naquilo,
ou pisa em cima, está indo para o trabalho ou para casa. São constrangimentos totalmente dispensáveis. Nossa, se a população fosse educada, né? E a administração pública fosse mais séria, colocando calçadas com qualidade. Existe Lothar, o piso podotátil. Me permite interromper, Lothar. Pois assim, a gente que anda, né, normalmente, pelas ruas, e nosso amigo aqui está falando de situações bem corriqueiras do dia a dia. Sim. A gente vê lixo na calçada, pra gente, beleza, a gente vai, desvia, a gente vê um morador de rua deitado, atravessado na calçada. Verdade. Que hoje está cheio aí, né? Sim, eu passei por alguns que eu tive que realmente pular, saltar. Ou sair da calçada. Sim, né? sim. Aí tem a árvore, tem poste no meio do caminho. Né? Felizmente os orelhões estão sumindo, porque o orelhão era uma grande dificuldade também, porque a gente vai com a bengala assim e ele não detecta o obstáculo aéreo. Então, tu localiza, embaixo está livre, só que está de cara com a cúpula do orelhão, né? Eu vejo assim que, como você falou de uma luta constante no escuro, eu entendo que sim, que é uma luta contra um adversário. Vamos brincar com a palavra invisível, né? Porque você, não é questão de estar no escuro, você realmente não sabe o que tem a cada esquina, não é isso? Não sabe o que tem a cada passo, na verdade. Cada passo. Porque hoje eu posso fazer o meu caminho diário. Hoje não tem obstáculo. No dia seguinte tem um carro estacionado em cima da calçada, tem um portão de garagem aberto para a rua, que a bengala não detecta, ele está desses portões que abrem assim, dá no meio da testa, sabe? Então, existem vários fatores, que a bengala não detecta obstáculo aéreo, um galho de árvore, né? Tu localiza o tronco, mas o galho que está alto não percebe. Então, quando nós vemos assim campanha sobre calçada, lixo, veja quanto é importante nós pensarmos de uma outra forma de visão, né? Vermos com outros olhos, não é isso, Lothar? Porque um lixo na rua, um cachorro que vai lá e faz sua artezinha na calçada e o cidadão faz de conta que não está vendo, como afeta tantas outras pessoas, não é isso? Ele não pensa no próximo, na verdade, né? E além do que, Márcio, existe uma outra luta da pessoa que perdeu a visão depois de adulto, né? Aí existe a luta interna, que ele tem que vencer o autopreconceito. Ele fazia uma determinada função, ele saía diariamente, de repente ele vai ter que usar uma bengala. E a gente sabe que ninguém fica mais bonito, mais elegante usando bengala. Então vamos te colocar no lugar de uma moça, né? Ela ficou cega. De repente ela vai para a rua andando de bengala, diz, meu Deus do céu, todo mundo vai ver que eu não enxergo. Então, principalmente a pessoa que está perdendo a visão aos poucos, ela demora o máximo possível para admitir que não está enxergando para usar uma bengala. Tem gente, por exemplo, que sai de casa sem usar bengala, correndo todo o risco de não ver um degrau, pisar em alguma coisa, esbarrar em alguém que está parado e tudo, mas não quer mostrar para os vizinhos que ela está sem enxergar. Então, existe essa dificuldade existe essa aceitação. Da própria aceitação de admitir que não está enxergando mais. Isso é uma pena, porque a gente estando de bengala, o próprio transeunte se oferece para ajudar. São Paulo, a gente não pode se queixar, que o povo da cidade de São Paulo é muito acolhedor nesse sentido. Você está andando na rua, parou um pouquinho na esquina, chega alguém, você quer atravessar, te ajuda, pois não, vamos lá, atravessa, oferece o ombro. Não se deve chegar e pegar o deficiente pelo braço e ir arrastando, né? Nem pegar, muito menos pegar na bengala, porque a bengala é uma extensão do nosso braço. Então eu estou tateando o chão com a bengala. Aí eu percebo um degrau para subir, para descer, e eu sei a distância que ele está. Agora, se tu me pegar pelo braço aqui e for me empurrando na frente, eu vou chegar no degrau antes que tu. Aí eu vou ter que tropeçar ou descer o degrau antes que tu. Não. E se tu me deixar eu tomar no teu ombro,
ou no teu braço, tu está à minha frente. Então correto, pelo teu movimento... Lothar, eu estou aqui na sua frente, estou aqui na Sim, sua frente. o correto é eu pegar no teu braço ou aqui no teu ombro. Porque pensa bem, se tu fechou o olho e eu disser assim, cuidado, tem um degrau. Agora eu não tenho visão, Lothar, estou com o olhar fechado. Então segura aqui. Eu seguro aqui você. Eu vou andando aqui, aí vamos supor que eu desço um degrau. Tu percebeu, certo? Entendi. Se eu viro aqui, vai saber tu me acompanhar. Sim, agora, se eu subir um degrau, tu percebe pelo meu movimento. Perfeito. Aí tu não precisa me dizer, olha, vai descer, vai subir. Entendi. Conforme o teu movimento do corpo, eu te acompanho. Tá. Na questão quando você vê... Pode sentar, Lothar. Quando você vê a pessoa praticando arte marcial lá, como que os professores trabalham, Lothar? É nesse sentido, para fazer movimento de mão, de perna? Por exemplo, eu pratico yoga. O meu esporte mais violento é yoga. Faz coisas que eu não faço, viu? O professor chega, ele orienta, olha, sentar no chão, cruzar as pernas, tá? Apoiar as mãos no joelho, pegar, fazer esse movimento aqui, a mão por cima da cabeça, a mão direita por cima da cabeça, puxando, depois a mão esquerda, ou então inclinar o corpo para a direita, fazer uma lateralização, ou inclinar o corpo para frente. Conforme ele vai falando, a gente segue o movimento. Se eventualmente eu não entendi, ele chama a atenção e fala, não é isso que eu estou falando. A tua mão, para unir os dedos, por exemplo, o indicador e o polegar e os outros estendidos. Se eu fizer errado, ele vai lá e corrige. Se eu te der um comando de luta, que você pode fazer? Depende da luta. Por exemplo, esticar o braço direito. Para frente ou para lado? Para frente. Para frente. Fechar o punho. Tá. Agora, mantém. Tá. O esquerdo. Recolher o esquerdo na cintura. Mais pro lateral. Com a palma, vamos ver, como que eu posso falar assim? Com o polegar para frente, para cima. Qual da mão? Da esquerda. Não, deixa eu. Aí eu não sei, é que eu não sei dar o comando. É isso aqui que eu quero fazer, ó. Assim. Sim, para fora. É para fora. Para fora. Mas pode fechar o polegar. Pode fechar. Isso. Tá. Agora, se eu falo assim, agora vai dar um soco ao contrário. A tua mão direita à frente, vai recuar a mão direita e socar a esquerda. Opa, agora só vira o pulso. Isso. Agora a tua mão direita que está lá, volta para a cintura como antes. Isso. Agora vai socar com a direita e recolhe a esquerda. Isso. Então, na próxima vez que tu mandar fazer essa sequência, eu já sei. Entendeu? Então a gente fazer... Muito bem, olha aí. Então todo comando é assim, é um comando oral, claro, mas dá esse contato. A primeira vez, às vezes, tu tem que chegar lá e tu diz, bom, colocar o punho na cintura. Eu coloquei assim, e ele diz, não, para fora, dedão para fora, certo? E aí a próxima vez eu já sei que tem que ser assim, né? Perfeito. Esse é o primeiro contato, geralmente uma academia, que o cego também participa de academia e tal. Primeiro contato, o professor já dá essas dicas, né? Quando eu falar comando tal, posição tal, o cara já memoriza, né? A gente tem filmes aí hollywoodianos que colocam heróis que não enxergam, né, Lothar? Você deve ter visto. E coloca aquela coisa que multiplica essa audição e outros sentidos. Isso é fato? Acontece isso com vocês? Ou é só um exagero Existe muito mito a respeito disso, né? Por exemplo, cego é um excelente músico. Mentira. Pode ter cegos que têm um talento, mas que ele já teria se ele enxergasse também. Claro que se ele ficou cego, ele vai desenvolver as habilidades que ele tem, que não dependem da visão, né? O músico não precisa enxergar. Agora, se ele for um jogador de futebol, né? Nós temos 2 campeões brasileiros, aliás, o Misael acho que foi campeão 2 vezes, campeão mundial de futebol de 5, e o Ricardinho, que é lá do Sul também, já foi campeão mundial de futebol de 5. Os caras são cegos desde criança.
aprenderam a jogar futebol, têm habilidade, provavelmente se eles enxergassem, seriam grandes craques também. Tá? Eu, por exemplo, já joguei bola, mas sempre fui um perna de pau. Né? Brincava com os amigos, agora eu não tinha habilidade com a bola, assim, né? Então você não nasceu com a deficiência? Não, eu fiquei cego com 5 anos de idade, com um acidente com espingarda. Eita! Um adulto estava mostrando uma espingarda para um tio meu e acidentalmente disparou. Ele pensou que tinha posto um cartucho vazio na espingarda e disparou. Pegou 32 chumbinhos nos meus olhos e cabeça, enfim, todo assim. Nossa! Né? Aí eu fiquei cego, eu morava no interior, na roça mesmo, a 140 quilômetros de Porto Alegre. E só fui alfabetizado aos 14 anos, numa escola especial em Porto Alegre, especial para cegos. Mas era uma escola que eu considero modelo. Isso daria um outro programa que a gente teria que falar sobre a educação dos deficientes visuais hoje, que mudou muito e infelizmente para pior. E nessa escola eu conheci, nós éramos em 140 mais ou menos alunos, mas estudávamos junto com crianças videntes, que nós chamamos videntes as pessoas que enxergam. Né? Videntes? Videntes, que vêm. Né? Então, as aulas nós tínhamos em comum com quem enxergava, mas as atividades nossas, recreativas, por exemplo, futebol, eu jamais jogaria futebol na minha cidade, porque eu não conhecia mais nenhum cego. Né? E andávamos de bicicleta, fazíamos educação física, enfim, é lá que eu aprendi todas essas coisas com a convivência de outros iguais. Que não adianta, vamos supor que eu estou lá na minha cidade, vou estudar numa escola comum, só eu que não enxergo. Dentro da sala de aula, tudo bem, ainda mais hoje que tu tem tudo em meio digital, pode ler os livros, os mesmos livros que o teu colega está lendo, né? Agora, na hora do recreio, o cara vai jogar vôlei, basquete, futebol, e eu vou ficar sentadinho ali, não tenho com quem brincar. Não vou poder jogar bola com eles. Né? Então, mas esse é um outro longo assunto, né? A educação, você fala hoje... Para pior. Porque hoje eles falam sobre a inclusão, que o aluno deficiente tem que estudar junto com os videntes, como os normais. Só que daí ele tem que ter um professor que conheça Braille, tem um professor que conheça orientação à mobilidade, que é o uso da bengala, um AVD para atividades da vida diária. Porque a família, em geral, quando eu falo que a família é o pior lugar para o desenvolvimento do deficiente visual, as pessoas acham que eu sou ingrato. Quer água, e coisa. Tá? Eu até vou tomar um copinho d'água. Olha, pessoal, ele já havia localizado o copo, ó. Maravilha. Então, qual que é a tendência da família? É super proteger o filho, né, ou o irmão, que seja. Então, se eu dissesse assim, eu quero água, tu não vai dizer, pega aí na mesa, deixa que eu pego para você. Ah, eu tenho que cortar um bife, aí eu corto para você. Eu quero descascar uma laranja, não, você vai se cortar, então eu descasco para você. Tá? Isso tudo a pessoa pode fazer sozinha. Né? Então, ela super protege, só que o dia que os pais morrem, né? Então, a minha sorte é que eu, mesmo tendo nascido numa família de pequenos agricultores, até porque meus pais, eu sou o quarto de 6 filhos, eu fui caçula durante 8 anos. Então, eles trabalhavam na roça e não tinham condições de ficar fazendo todas as minhas vontades o tempo todo. Então, minha mãe, em vez de descascar uma laranja para mim, ela ensinava como descascar. Né? E, enfim, esse é só um exemplo. Né? Usar garfo e faca. Tu vai ver que tem muito deficiente que usa só colher. Porque a mãe ou o pai, não, ele vai se furar a boca com o garfo, vai cortar a mão com a faca, então come com colher. É complicado comer um bife, uma salada com colher, né? Aí Então, mas cara, é possível, então... Aí o cara pega com a mão. Né? Por isso que existem aulas de atividades da vida diária, ou da vida autônoma. Que a pessoa aprende a cortar um bife, aprende a cortar uma salada, aprende a fazer comida e tudo, né? Nós temos pessoas lá, senhoras, que criaram os filhos como cega mesmo. Lava roupa, passa roupa, faz tudo. Quer dizer, tem uma atividade, assim, não digo normal, mas tem Sim, autodomínio, né? Ela faz do jeito dela. Sim.
Existe, por exemplo, a pessoa ele não enxerga, como é que ele vai acender o fogão? Gente, é só mostrar onde está a boca do fogão, onde que liga. Olha, se ele girou aqui, apertou o botãozinho, acendeu um fósforo aqui, tira a mão dali que vai subir uma labareda. Ah, qual a boca que está acesa ou apagada? Passa a mão pelo alto assim, opa, aqui tem, então eu vou com a panela, põe aqui naquela boca que está com chama. Doutor, qual é o maior adversário para quem não enxerga? Para quem não enxergar, parece para quem óbvia não pergunta, enxerga, né? Como é que eu vou te dizer? Depois que ele deixar de ter dó de si e partir para a luta, ele vai enfrentar a ignorância, mas no sentido de desconhecimento dos demais, né? A pessoa que pensa, poxa, cego não consegue subir escada, ele não sabe tomar banho sozinho, coisa desse tipo. Ou se eu estou acompanhado com alguém, né? Eu chego num lugar, a pessoa não se dirige a mim, ele pergunta, ele quer água? Pergunta para ele, né? Pô, qual que é o RG dele? Pô, pergunta para ele. Então, tem essas coisinhas todo dia, não chega a ser um soco, mas é uma agulhada, sabe? Entendi. Então, todo dia tu recebe um chutinho na canela, até que um dia aquilo incha e tu... No boxe tem aquela linguagem do jab, né, Lothar? Que são pequenos socos que a pessoa vai sofrendo. Vai né? minando, cara. Isso. Aí o dia que o cara dá uma resposta atravessada, puta, o cara além de cego é mal educado. Né? Enfim, desconhecimento das autoridades mesmo. Por falar em desconhecimento, o que eu não posso falar com relação à pessoa com deficiência? Eu não posso falar que ele é um deficiente. Ou posso falar? Existem muitas coisas sobre isso. O que eu não posso dizer? Existem certos mimimis, na verdade, né? Tu fala, o Lothar é deficiente visual. Não, ele não é deficiente, ele é uma pessoa com deficiência. Mas isso a gente já passou por tudo. Antes era ceguinho, cego, deficiente visual ou portador de necessidades especiais. Gente, menos, né? Não. O cara tem baixa visão, é aquela pessoa que tem até... Aí pode ser que eu vá errar, que ela tem até 10% de visão com um melhor recurso que ela use e tal, né? Porque se for pensar deficiente visual, a rigor, se tu usa lente de contato, tu é deficiente visual. Claro que não é bem isso, né? Porque existe uma graduação mínima aí que, a partir dali, tu passa a ser deficiente visual. Pessoa com baixa visão. E tem o cego, que não enxerga nada, né? Aí não pode falar cego. Pode, por que não? Entendi. Eu não me incomodo com isso. A partir de 5 anos para cá, você, a partir de 5 anos para cá... Sim. Adaptou a vida e a vida se adaptou a você, não é isso? Sim, claro. Eu felizmente, hoje com os recursos tecnológicos que existem, que na minha época não havia, só existia o Braille, né? E o Braille é uma leitura que dificilmente a pessoa desenvolve uma leitura muito fluente, né? Além do que a impressão em Braille é muito difícil, demorada e dispendiosa. E era um volume. Vamos supor que eu fosse receber uma revista mensal em Braille. Provavelmente eu vou receber ela com 2 ou 3 meses de atraso. Então, hoje, com acesso até pelo celular ou pelo computador, tu recebe, às vezes, a revista antes de ela ir para as bancas, tu já recebe ela em meio digital. O pessoal da produção já avisou que nosso tempo também está indo para o escuro, viu? Brincando com você, viu, Lothar? Mas onde o pessoal encontra a associação? O KaDeVi fica próximo à estação Praça da Árvore do metrô, da linha azul. O endereço é Rua dos Heliotrópios, 338. Vamos de novo o endereço? Rua dos Heliotrópios, uma palavra só. Certo. 338. E encontra na rede social, é só... Sim, entrar no Face, além no site do KaDeVi, www.kadevi.org.br. Lothar, muito obrigado por você estar aqui, muito feliz por tê-lo também como meu novo amigo. Muito obrigado mesmo. E eu é que agradeço. Tá bom? Agradeço muito e é isso, pessoal. Vamos ver a vida com todos os olhos. Saúde e paz.